Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. As Adrianas, né? Adriana Dantas, Adriana Valério, boa noite, seu Luiz Alberto. Olá, Ricardinho, Lúcia, boa noite. Boa noite também, Maria das Graças. Boa noite, Rosilda, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Lídia. Boa noite também, Leda, Adriana Alvarenga, Michele, Gabriel, boa noite. Boa noite, Luísa. Olá, Rita, boa noite. Boa noite também, Marcileia, Luciano, Guilherme. Boa noite, Claudio Honor e Eliane. Boa noite, Dudu. Sejam bem-vindos. Olá, Wagner, boa noite. Boa noite também, Valdete. Boa noite também, Leilor Chaves. Muito obrigado, seu Luiz, que assim seja e que ele envolva a todos. Olá, Silvano, boa noite, seja bem-vindo. Os compartilhamentos aí da Marceleia, Rick, Renata, Cristiane, Renata Gomes. Boa noite, Alex, seja bem-vindo. Forte abraço para você também, Wagner. Ana Cristina, boa noite. Boa noite, Cecília. Boa noite também para o Reinaldo. Olá, Célia. Boa noite, seja bem-vinda. Eliana Costa, boa noite. Bom, está no horário de nós iniciarmos. Convido todos agora nesse instante a fazermos a nossa prece, né? A elevarmos o nosso pensamento nesses breves instantes. Deixar de lado as nossas preocupações para nos sintonizarmos com o nosso Criador. Sobretudo voltando à nossa essência que é espiritual. Com certeza a essência é essa que nós ainda desconhecemos, o que seria, como seria, mas que nós possamos apenas e tão somente voltar para o nosso próprio interior e identificar na vida espiritual aquilo que nós mais necessitamos para atingirmos os nossos objetivos, que, com certeza, segundo a própria espiritualidade e o objetivo traçado por Deus desde a nossa criação, alcançarmos a felicidade através da perfeição, através do conhecimento de todas as coisas, através do domínio sobre a própria matéria. Que nesses instantes aqui estaremos reunidos, que possamos aprender e assimilar todas as informações, mas não somente as informações, mas que nós possamos também assimilar as energias, as vibrações que nos envolvem e os amigos que também participam conosco, os amigos espirituais que participam conosco, para que todos juntos nos fortaleçamos cada vez mais na fé, nos fortaleçamos no amor, nos fortaleçamos na prática do bem, a fim de que nós tenhamos êxito nesta existência ou a partir desta oportunidade, já que também companheiros desencarnados participam conosco deste estudo. Muita paz, bastante concentração e vamos lá, na sequência dessas nossas leituras e estudos, aprender com a espiritualidade sobre o mundo espiritual que nos envolve. Que assim seja. Boa noite, Dona Edir. Boa noite, senhor Antônio Onofre. Boa noite também para Anitta, para o Clarindo, Joana Carneiro. Sejam todos bem-vindos. Olá, Rosana. Seja bem-vinda também. E que nós possamos agora dar sequência, pois,
à leitura e estudo do Livro dos Espíritos, nós que já estamos ali na questão 177, sobre a encarnação nos diferentes mundos. Nós vimos nos nossos últimos encontros como que funciona esse processo de transmigração das criaturas, transmigração do espírito, nessas diversas, como é que nós podemos dizer, nessas diversas existências e sobretudo nos diversos mundos que nos envolvem, que nos são conhecidos. Nós identificamos essa possibilidade de idas e vindas de outros planetas, sobretudo quando a gente consegue atingir o nível de evolução que nos permite estar em planetas mais avançados e depois retornar para aqueles menos avançados. Então, basicamente, o início deste título foi exatamente neste ponto. E agora, na sequência, na questão 177, Kardec vai perguntar, porque nós falamos que existem diversas moradas na casa do Pai, ou, segundo aquela interpretação, existem diversos aposentos nesta casa de Deus que nós chamamos de universo. Mas, nestas diversas casas que existem, nessas diversas moradas ou nesses diversos aposentos, existe a necessidade de nós passarmos por todos estes mundos? Essa foi a pergunta de Kardec, a questão 177. E a espiritualidade vai responder que não há necessidade de passar por todos os mundos, até mesmo porque vários desses mundos estão nas mesmas condições que a Terra. Possuem o mesmo nível, a mesma evolução, sobretudo do ponto de vista moral. Então, qual seria a utilidade de nós sairmos daqui para irmos para outro planeta para aprender as mesmas coisas que nós aprendemos aqui? Não teria utilidade nenhuma, muito pelo contrário, teria sim atraso na nossa trajetória. Por quê? Vocês imaginem um aluno que sai de repente no meio do ano letivo e vai para uma outra escola. Gente, ele vai chegar nessa outra escola, até ele passar por um processo de adaptação com os professores, adaptação com os colegas de sala, pode ser que ele perca um pouco mais de tempo, tenha dificuldades no aprendizado e isso vai atrapalhá-lo a chegar ao final da sua trajetória. A mesma coisa acontece com os mundos, pode acontecer isso. Então, não há necessidade de nós passarmos por todos os planetas existentes. Lógico, nós vamos passar por todos os níveis existentes de planetas. Planetas mais avançados, planetas menos avançados, principalmente aqueles que nós já passamos, mas que nós possamos ter condições de aprender com cada um destes tipos diferentes de planetas em graus evolutivos também distintos. Esse é o objetivo, é o aprendizado. Então, não há necessidade de passar por todos os planetas, mas há necessidade de passar por todos os níveis de evolução que constitui a classificação dos mundos que compõem este universo, ok? E aí Kardec vai perguntar de novo, na sequência, aquele desdobramento, e como explicaria então as diversas existências no mesmo globo? Nós estamos falando que a espiritualidade respondeu para Kardec, não há necessidade de nós passarmos por todos, mas há a necessidade de nós aprendermos em cada um daqueles mundos com níveis diferentes. E aí Kardec pergunta isso exatamente para tentar entender. Então, peraí, se eu encarei no mundo de provas e expiações, que é o planeta Terra, depois que eu terminei a minha encarnação aqui, por que eu tenho que voltar aqui? Você não falou que eu tenho que passar pelos diversos níveis? Então, se eu já encarnei num planeta de provas e expiações, não há necessidade de voltar aqui ao planeta de provas e expiações, tá? Só que a gente falou, não é bem assim. Enquanto nós não aprendemos tudo aquilo que este planeta tem a nos ensinar, nós não iremos mudar de escola. Primeiro nós temos que aprender tudo aqui. E o que seria aprender tudo? Tudo aquilo que a matéria daqui possa nos ensinar. De novo, imagine uma escola.
Quando nós estamos frequentando uma escola, a gente só sai daquela escola quando a gente chega naquele nível. É uma escola que só tem ensino fundamental, por exemplo. Quando eu termino o ensino fundamental, automaticamente eu vou ter que ir para outra escola. Por quê? Porque eu já aprendi tudo que o ensino fundamental pode me ensinar. Ou pelo menos eu aprendi a maior parte das coisas, das matérias. Aí sim, eu vou para outra escola. Caso contrário, eu vou continuar aqui. E aí nos lembra aquilo que aquele espírito, a Condessa Paula, falou para nós lá no céu e inferno, nos espíritos que se desencarnam na condição de felizes. Nós temos que experimentar todas estas experiências que este planeta pode nos proporcionar. Então a gente vai reencarnar para passar pela prova da pobreza, nós vamos reencarnar para passar pela prova da riqueza. Então, as diversas experiências que nós deveremos passar para o nosso aprendizado ocorrerão naquele planeta que nós estivermos vinculados, para que nós possamos aproveitar o máximo possível o período em que estivermos aqui. Repito, a saída daqui para ir para outro planeta, ainda que seja na mesma condição evolutiva, vai atrasar, porque nós vamos ter que passar por um processo de adaptação. Nós vamos ter que trocar o nosso perispírito ou corpo espiritual. E tudo isso representa, com certeza, um pouco mais de trabalho, mais dificuldades e automaticamente mais tempo. Então, vamos aprender tudo aquilo que o planeta Terra tiver a nos ensinar. E aí depois sim, nós vamos conhecer outras moradas. Depois, logo na sequência, na questão 178, Kardec vai perguntar se podem os espíritos reencarnarem em mundos inferiores ao que eles já viveram. Ora, nós estamos falando que o objetivo sempre é o progresso e a evolução. Então, eu estando num planeta mais avançado, eu posso reencarnar num planeta mais atrasado? Kardec pergunta e a espiritualidade responde: sim, isso pode acontecer. Mas, se você estiver no mundo mais avançado e vem para o mundo menos avançado, só se for em missão, só se for para cumprir uma tarefa específica. Porque você não vai sair de um mundo mais avançado e vir para o outro para aprender coisas que você já aprendeu. Tudo bem que você vai evoluir um pouco mais, você vai aprender um pouco mais de coisas, mas aquele nível de aprendizado, aquela média que você precisava para ir para outro mundo e que você não perde jamais, ela continua. Então, eu posso voltar, mas eu vou voltar como missão. E a gente lembra daquele exemplo que tem no livro Renúncia, de Alcione, que já estava num outro planeta e ela pediu para reencarnar na Terra, mesmo sendo um mundo de provas e expiações, onde ela teria dores e sofrimentos a experimentar, mas ela veio por quê? Porque ela queria cumprir uma tarefa, uma missão. Ela queria auxiliar aqueles espíritos que estavam a ela vinculados. Tá? Então, é possível? É. E isso só vai acontecer por missão. E mesmo nessa missão, eles aprendem mais alguma coisa? Sim. Mesmo em missão, eles aprendem mais alguma coisa. Eles podem permanecer estacionados? Sim, podem permanecer estacionados e não aprenderem nada. Eles podem criar determinados débitos ou vínculos com seres ou com o próprio planeta? Sim. Apesar de serem espíritos que estão num estado mais avançado, eles podem desenvolver, sim. Eles podem falhar na sua missão e criar vínculos que os manterão por mais um certo tempo presos a este planeta. Mas eles podem retroagir na escala evolutiva? Não, jamais. Por quê? O conhecimento adquirido, ele não se perde. Ele já faz parte do seu patrimônio e como patrimônio seu, ninguém te tira. Então, não vai haver retrocesso, involução. Só evolução e no máximo ficar estacionado, ok? Mas aí, pergunta, mas poderia então chegar a ser por expiação? Olha para vocês, ele é a pergunta de Kardec. Deus não poderia degradar espíritos rebeldes? Olha só, e aí vem em cima exatamente daquilo que nós falamos a resposta da espiritualidade. Olha, espíritos rebeldes que não querem avançar, eles vão exatamente permanecer estacionados do ponto de vista evolutivo. Mas se eles estão num planeta
vamos supor, de regeneração, ou se eles estão num planeta de provas e expiações, mas no final das provas e expiações, pode ser que eles voltem para um planeta, por exemplo, e aí seria uma forma de degredo, eles voltem para um planeta de provas e expiações que está no início dessa trajetória. Mas vejam, a condição do espírito continuará sendo de provas e expiações. Ele não vai retroagir no conhecimento que ele possui. Ele vai manter, ele vai permanecer. Ok? Ele não vai retroagir, ainda que ele seja rebelde e seja degradado a um planeta em condições inferiores. Em condições inferiores, como por exemplo, acabei de citar, eu tenho um mundo de provas e expiações, mas eu tenho um mundo de provas e expiações que está no fim das provas e expiações, ou que está no meio, ou que está no início. Mas continuará sendo provas e expiações. Mas o conhecimento que o Espírito adquiriu, ele não perde jamais. A Valdete está comentando aqui, como o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes optou ficar aqui na Terra para continuar sua tarefa com os pobres e menos esclarecidos. Sim, Valdete, só preciso esclarecer uma coisa aqui para vocês, é que tem assim, vamos dizer, são aquelas informações de bastidores, tá? Revelações do próprio Chico, que a gente vai tendo acesso aos diversos livros, sobretudo aqueles livros que estão sendo escritos, ou melhor, que estão sendo editados agora, depois da morte do Chico, que Chico conta que Bezerra de Menezes, quando ele chegou no nosso planeta, ele veio exatamente de uma forma, aspas, degradado. Ele veio por quê? Porque lá nesse planeta ele foi considerado, entre aspas, rebelde. Segundo consta, o Chico disse que ele teria sido um dos comandantes de uma guerra que estaria acontecendo, ou que tinha acontecido neste planeta que já estava evoluindo, e por isso, como comandante, muitas pessoas acabaram cumprindo as suas ordens. E aí, esses espíritos vieram aqui para o planeta Terra. O que aconteceu? Bezerra veio, ele aprendeu, ele cresceu espiritualmente, ele cresceu moralmente, e aí, pela sua evolução, pela evolução que ele adquiriu, ele tinha condições de ir para outros planetas, para dar sequência ali no seu aprendizado. Só que aí o que ele falou? Não, eu prefiro, ele pediu, se me for permitido, eu quero ficar aqui mais um pouco, para auxiliar os meus companheiros, para auxiliar os meus irmãos. E foi-lhe permitido. Ele deixou de aprender? Não, ele continua aprendendo. Mas ele vai ficar aqui um certo tempo, até ele conseguir auxiliar aquelas almas que ele acha que precisa auxiliar, e aí depois ele continua a sua tarefa, ele continua o seu aprendizado em outros planetas mais avançados, tá? Então, foi uma opção de Bezerra? Sim. Ele poderia estar em outros planetas, mas ele preferiu ficar aqui para auxiliar, sobretudo a nós que estamos aqui ainda nesse processo de despertar, tá? Então, é mais ou menos isso que realmente aconteceu com Bezerra, tá bom? Na sequência, gente, Kardec já vai passar para a questão 179, e na questão 179, ele quer saber da espiritualidade se os seres de cada mundo estão todos no mesmo nível de evolução. Olha o que nós falamos, num planeta de provas e expiações, como o nosso planeta, todos os habitantes do planeta Terra, vamos dizer aqui dos encarnados, tá? Os 7 bilhões de espíritos encarnados, estão todos no mesmo nível de evolução? Que Kardec perguntou. E é claro, a espiritualidade vai responder, claro que não. Por quê? Primeiro, gente, a própria relatividade nessa classificação de provas e expiações. Relatividade por quê? Como nós dissemos, alguns estão no começo, outros estão no meio, outros estão no fim. Segundo, a própria questão do livre-arbítrio. Se todos nós temos liberdade, sobretudo liberdade para agir, para crescer, para evoluir, permanecer estacionado, essa liberdade ela é respeitada a todo o momento. Então nós não estamos todos no mesmo nível, nós estamos em níveis diferentes.
Ah, mas como então eu posso entender esses níveis diferentes, Edson? Muito simples. Vamos de novo citar o exemplo, porque a espiritualidade compara o nosso planeta a uma escola ou a um hospital. Imagine o nosso planeta como uma escola. Como uma escola, gente, e aí vou colocar todo mundo na mesma série. E eu te pergunto, vamos pegar uma série aí, uma quantidade normal de alunos, 40 alunos, tá? Principalmente numa escola pública. Você tem 40 alunos, todos os 40 alunos da mesma sala estão no mesmo nível? Estão todos iguaizinhos no mesmo nível? A gente sabe que não. Tanto assim é que a gente vai perceber, opa, vamos dar uma prova para essa turma? Vamos. O que vai acontecer lá nessa prova? Nessa prova nós vamos ter aqueles que vão tirar 10, nós vamos ter aqueles que vão tirar entre 9 e 10, nós vamos ter aqueles que vão tirar entre 8 e 9, aqueles que vão tirar entre 7 e 8. Veja, cada um estará num nível diferente ali dentro de uma sala de aula. Tá? E no nosso planeta é a mesma coisa. Nós estamos em provas e expiações, mas uns já conseguiram aprender um pouco, os outros aprenderam um pouquinho mais, os outros um pouquinho, os outros um pouquinho mais, e aí são os níveis diferentes de evolução que nós temos. Então, nessa questão 7.9, a própria espiritualidade responde, e a gente sabe que o nosso planeta é como uma escola ou um hospital, e aí eu posso falar o mesmo exemplo do hospital. Quando nós estamos no hospital, o que nós temos no hospital? No hospital nós temos aqueles pacientes que às vezes vão praticamente para fazer aquele exame de rotina para saber se eles estão propensos a desenvolver alguma doença. Nós vamos ter aqueles pacientes que já têm com um problema, uma dorzinha aqui, outra ali. Nós vamos ter aqueles pacientes que precisaram passar por uma intervenção cirúrgica. Nós teremos aqueles pacientes que estarão numa UTI. Então veja, mesmo no hospital nós temos as diversas gradações, assim como nós temos os médicos, os enfermeiros, as pessoas responsáveis pela limpeza. Então, para mostrar que os níveis são diferentes, é o que Kardec pergunta e o que a espiritualidade responde. E se me permite, eu vou só abrir um parênteses aqui rapidinho, só para lembrar uma questão de ontem, que a Maria Eleusa, que entrou aqui, acabou de deixar o seu boa noite para nós, ela me perguntou, viu, Maria Eleusa, eu até respondi para você lá, não sei se você chegou a ver a resposta, é a questão da diferença de fluido e energia, se seria a mesma coisa, tá? Então já aproveito e respondo aqui, não é a mesma coisa. Quando eu falo de fluido, eu estou falando exatamente desta matéria, ou dessa parte material, o fluido cósmico e todas as suas manifestações, tá? Fluido, é essa matéria cósmica universal e as suas manifestações, as suas diversificações. Quando eu falo em energia, eu estou falando numa força. Então, energia e fluido é diferente. O fluido é exatamente a matéria. A energia é uma força, tá? Mais para frente a gente trabalha melhor essa conceituação. Só para aproveitar que você entrou, para esclarecer a sua dúvida, que eu não sei se você chegou a ler lá no tópico quando você perguntou e eu respondi. Fechando parênteses, a gente volta na sequência. Eu já aproveito para dar aqui boa noite também para a Joana, para a Valdileia, para a Leiva, para a Lisete, que entraram, a própria Maria Eleusa, boa noite, Adaí, sejam todos muito bem-vindos, seu Antônio, seu Milton, Elaine Laveza, Eveline, Francisca Helena e o Léo, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, na sequência, gente, tem a questão 180, nós estamos falando o quê? Da encarnação nos diferentes mundos, do contato do princípio inteligente com a matéria nos diferentes mundos. Esse é o tópico. E a gente está vendo aqui todas as questões de O Livro dos Espíritos. A questão 180, Kardec vai perguntar se, a partir do momento que nós passamos por um planeta, ou passamos de um planeta para outro, a gente conserva, olha a preocupação de Kardec, a gente conserva a nossa inteligência? Veja, o que nós estamos falando aqui? A espiritualidade deixou muito claro, não há retrocesso na escala evolutiva. Como não há retrocesso, ou seja, o meu patrimônio, aquilo que eu aprendi, eu não perco jamais, eu não poderia também perder essa minha capacidade ou a minha inteligência. Quando a gente fala que Deus é a inteligência suprema, ou seja, a inteligência máxima,
ele coloca o princípio inteligente como também uma inteligência que começa lá do seu germezinho, do seu início, passa até atingir um nível de inteligência para pelo menos se aproximar do Criador. Então a evolução é justamente do princípio inteligente. A evolução é da nossa inteligência. Então, mesmo mudando de um planeta para outro, a gente não perde a nossa inteligência. Quando você sai de uma série da escola e vai para uma outra série mais adiantada, você não perde aquilo que você aprendeu. Ó, tudo bem, às vezes nós esquecemos alguma coisinha, mas basta você pegar lá e ler, lembrei disso aqui, eu já sei como é que faz. Se você aprendeu efetivamente, você não esquece, ok? Então, Kardec faz essa pergunta e a espiritualidade fala, não, com certeza você leva. Agora, a gente só não pode confundir com as resistências que o corpo físico nos proporciona. Tá? Então, é bom a gente lembrar disso. Por quê? Quando eu estou falando do desenvolvimento da inteligência, eu estou falando do desenvolvimento do princípio inteligente. Mas a partir do momento que o princípio inteligente ele entra em contato com a matéria oferece resistência para o espírito. Por isso que a gente diz, eu não sei se vocês se recordam, em outros momentos eu falei aqui com vocês, que durante o período do sono, por exemplo, a gente tem e passa por um estágio de expansão da consciência. Da mesma forma como a gente vê em sessões de psicografia, quando o espírito desencarna, aí tem gente que fala assim, mas não pode ser ele, porque ele não era assim. Não, quando ele vai para o plano espiritual, ele entra nesse processo de expansão da sua consciência. Então, o corpo físico, ele oferece resistência para a manifestação da inteligência, mas o espírito não perde a sua inteligência. Nós temos, por exemplo, pessoas que reencarnam com deficiência mental, com algumas síndromes. São espíritos extremamente inteligentes, mas o seu corpo físico não permite a manifestação dessa inteligência, mas a inteligência está lá com eles. E a gente percebe essa inteligência. A gente vê que eles não conseguem manifestar pelas deficiências físicas e até mentais, mas a inteligência está com eles e totalmente desenvolvida. Tá? Só oferece, ou melhor, só tem a resistência do corpo físico. Ok? Então, essa resistência do corpo físico não atrapalha o grau de adiantamento do espírito. É o que a espiritualidade responde para Kardec e que nós, consequentemente, também já entendemos. Então, nós vamos sair daqui, nós vamos para outro planeta, nós vamos continuar com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, de tudo aquilo que nós já desenvolvemos aqui. Porque se a gente perdesse, nós teríamos que recomeçar do zero nesse planeta. Então, o que adiantaria o grau de evolução? Se eu tivesse que sair, por exemplo, aqui de uma segunda série e entrar numa terceira, mas se eu esquecesse tudo, se eu perdesse tudo que eu aprendi na segunda e fosse começar na terceira, como é que eu daria continuidade? Não teria como. Eu teria que voltar lá atrás. Por quê? Porque um conhecimento depende do outro. Então, não perdemos, ok? Na sequência, questão 182 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar se é-nos possível conhecer o estado físico e moral dos diferentes mundos. Seria possível a gente conhecer? Bom, os Espíritos respondem que, vejam, a resposta dos Espíritos, que nós não estaríamos preparados para essas informações, tá? Aqui, tem o próprio Kardec deixa aqui uma nota, tá? Que eu vou comentar com vocês, mas tem uma outra que eu gostaria de trazer, que está lá no livro Contos e Apólogos, de Irmão X e Chico Xavier. Mas primeiro, vejamos, o que Kardec comenta? Kardec vai dizer que a evolução da própria matéria, e inclusive do nosso corpo, porque o nosso corpo espiritual, ele é composto de matéria, e que tipo de matéria? Uma matéria mais etérea, mas é matéria advinda deste fluido cósmico universal. Deixa eu só ver aqui o que a Valdileia comenta aqui.
Sim, exatamente. Não somente essa síndrome, Valdilé, como muitas outras síndromes. A gente sabe, sobretudo, que espíritos, por exemplo, que abusaram da sua inteligência em existências anteriores, eles vêm exatamente com o seu corpo físico e principalmente o cérebro, de uma certa forma, contra algumas atrofias, exatamente por quê? Porque abusaram demais da sua inteligência. Então, não somente essa, mas diversas outras síndromes representam exatamente isso, para que as pessoas aprendam, para que os espíritos aprendam a valorizar aquilo que, infelizmente, não souberam em outras existências. A gente já não falou que nós costumamos dar valor apenas depois que nós perdemos? Só que aqui não há uma perda. Há simplesmente uma paralisação, uma cessação por uma questão física, por uma limitação física. Ela continua lá. E você imagina para o espírito o quanto é duro. Poxa, eu sei disso, eu sei fazer isso, mas eu não consigo fazer isso. Então, acaba sendo realmente um pouquinho complicado, mas isso é para que o espírito possa valorizar. E aí sim, utilizar sempre a sua inteligência em benefício do bem. Porque este é o objetivo da nossa própria criação, tá? Então, essa e muitas outras síndromes. Voltemos então aqui. Então, Kardec vai comentar que a evolução da própria matéria e do corpo espiritual que envolve o princípio inteligente, nos mundos mais avançados, lógico que ele vai ser mais sutil. Então, a pergunta era, a gente pode conhecer esse estado físico e moral? A espiritualidade fala, não estamos preparados. Por quê? Porque nesse processo evolutivo, o que nós conseguiríamos entender tanto da evolução física quanto da evolução moral? Ficaria difícil, ficaria distante para nós. Gente, vocês imaginem se você pegar um selvagem, tá, que está acostumado a viver somente ali numa tribo. Vamos citar um exemplo aí de um filme e um personagem famoso, né? Tarzan. Quando pegaram o Tarzan, que foi criado ali na selva, e levaram para a cidade, tem alguns filmes, ele não sabia o que ele fazia. Ele não sabia como agir. Então, vocês imaginem, como que seria a gente ter um conhecimento de espíritos em mundos mais avançados? A gente não ia saber como agir. Então aquilo com certeza seria complicado, a gente não estaria preparados para esse tipo de informação, tá? Essa é a nota que Kardec solta. E aí eu gostaria de falar para vocês desse conto que tem no livro Contos e Apólogos, e onde o irmão X vem trazer esses esclarecimentos. Até esqueci o título do texto, mas lá, como ele também queria trazer para nós, por isso que eu estou falando que é exatamente um exemplo interessante. Ele queria trazer para nós, através da mediunidade do Chico, informações de seres e da vida em outros planetas mais avançados. Aí chegou um espírito, foi conversar com ele. Ele perguntou, para quê? E aí resolveu contar uma história. Um meteoro estava vindo para se chocar com o planeta Terra. E os responsáveis, os administradores responsáveis, não somente pelo nosso sistema, mas por outras, pela galáxia, resolveram identificar quais seriam os prejuízos da destruição deste planeta. Aí, exatamente para poder tentar identificar os prejuízos, o que eles fizeram? Organizaram uma expedição e falaram, vocês dão um pulinho lá na Terra, dê uma olhada lá e tragam para nós informações do que aconteceria se o planeta fosse destruído, se a civilização lá fosse destruída. Essa primeira expedição veio, desceu ali, naquela época, né, nos arredores de Paris. Paris era uma cidade luz, uma cidade avançada, evoluída, as pessoas também muito bem educadas, instruídas, e aí eles perceberam aquela evolução toda e falaram, opa, se esse planeta for destruído, nós temos muito a perder. Voltaram para lá e levaram as informações para os superiores. Explicaram, olha, o planeta é muito evoluído, as pessoas são avançadas, um conhecimento, eu acho que a gente vai perder muito. Aí de repente, os administradores resolvem mandar uma segunda expedição. Essa segunda expedição vem e desce lá em alguns países da África. Desceram nos países da África, olharam aquilo ali e
Humberto de Campos já fala isso. Eles enxergaram um verdadeiro formigueiro de seres selvagens. A expressão que ele utilizou. Eles retornaram e falaram: olha, os nossos companheiros estão enganados. Lá não é um planeta evoluído. O que nós percebemos lá é uma espécie de um formigueiro cheio de selvagens. Por quê? Porque vieram justamente na África. Aí depois veio uma terceira expedição que caiu lá na Sibéria e falou: poxa, mas isso aqui é um planeta gelado, não tem nem condições de ter vida. Veio outra que foi lá no meio do Oceano Pacífico. Veja, cada um estava ou enxergou uma coisa diferente no nosso planeta e levou essa imagem diferente. E aí esse espírito volta para o irmão X e diz: não há como nós levarmos informações, por quê? Porque cada um vai enxergar de uma forma diferente. Então, enquanto não avançar, vocês não vão conseguir perceber. Então, o próprio Kardec, ou a espiritualidade, responde isso para Kardec. Não adianta, por quê? Porque você vai chegar lá, vocês não vão saber, vocês não vão entender, vocês não estarão preparados. E lembram também quando eu estava comentando com vocês sobre... No Evangelho segundo o Espiritismo, daquele livro do Chico, Cartas de uma Morta, que foi escrito pela sua genitora, ela fala que alguns espíritos de planetas mais avançados, ligados ao nosso sistema solar, eles pareciam um monstro. E olha que eles eram mais avançados do que a gente, mas na visão dela, eram monstros. Por quê? Porque eram de uma estrutura um pouco diferente da nossa. Está vendo como que a espiritualidade responde e sabiamente para Kardec? Nós não estamos preparados para identificar outros povos. Nós não estamos preparados para identificar outro nível de evolução, nem uma outra moral. Gente, até hoje nós não conseguimos aprender. E olha que Jesus, de uma certa forma, se rebaixou para ensinar ou trazer ensinamentos morais para nós, ainda que elevados, e a gente não conseguiu entender até hoje. O que Jesus quis dizer? Jesus parece realmente um extraterrestre para nós. Então nós não estamos, como diz a espiritualidade, preparados para essas informações, sobretudo informações de planetas e mundos mais avançados. E aí, a questão seguinte, sobre a própria infância. Kardec vai perguntar lá na 183, indo de um mundo para outro, o espírito passa pela infância? Ora, a espiritualidade já falou, você vai sair daqui, você vai para um outro mundo. Nesse outro mundo, são outras coisas a aprender. E você continua com a sua inteligência. E aí Kardec quer saber, mas aí eu vou passar pela infância também? Aí a espiritualidade responde, a infância é uma transição necessária. Por quê? Gente, por conta da própria adaptação a situação ou a vida corporal daquele planeta. É uma necessidade o período da infância. Para nós aqui, com certeza, é uma infância ainda um pouco extensa e longa, tá? E, inclusive, vocês podem perceber que ela tem diminuído. A gente comentou aqui esses dias, né? A Valdete ainda até lembrou que a gente, quando nasci, ficava não sei quantos dias até de olho fechado, nem abria. Hoje não. Já abrimos o olho instantaneamente. Então, vai avançando. A evolução nos mostra isso. O próprio período da infância. André Luiz deixa muito claro nas suas obras a necessidade de pelo menos 7 anos desse período de infância, de adaptação a ao novo recomeço. Por isso que a gente vem, vamos assim dizer, com o nosso HD, com um espaço preparado para receber novas informações, para depois sim trazer as antigas. Agora, em mundos mais avançados e evoluídos, a infância ainda é necessária, mas não é uma necessidade tão obtusa quanto no nosso planeta. Por exemplo, salvo engano, eu não sei se é Saturno, eu acho que é Saturno, que o Chico diz que a infância lá não dura mais do que 6 meses do tempo de vida nosso. Enquanto a nossa infância aqui é de 7 anos, lá em Saturno ela é de 6 meses. Só que, além de ser 6 meses, as crianças são bem mais avançadas e evoluídas. Por quê? De novo, as diferenças que existem entre mundos e planetas mais avançados e evoluídos. Ok? Então a gente para por aqui.
e a gente volta no nosso próximo encontro, na próxima quinta, justamente aqui a partir da questão 184 de O Livro dos Espíritos, e ainda tem mais algumas para nós terminarmos. São mais 4 questões para nós terminarmos essas encarnações dos diferentes mundos, e aí a gente vai passar para transmigrações progressivas, que está ligado, tá? Fiquem tranquilos, todos os assuntos estão extremamente interligados aqui dentro deste contexto. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, muito obrigado pela participação, e que nós estejamos aqui sempre, sempre, sempre juntos, dando sequência aos nossos estudos. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro.